Bom dia com alegria, bom dia com vitória, com vida de Deus, com fôlego novo. Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de um exército de transfigurados no Senhor. Bom dia. Quem cai e fica prostrado, quem para nesse meio do caminho não chega em lugar nenhum. É por isso que uma das as pessoas mais bem-sucedidas do mundo são pessoas que sabem cair, né? As pessoas acham que as pessoas bem-sucedidas são as que não caem, mas são as que sabem cair. E a queda, queridos, nem sempre, né? Quando eu tô falando aqui de queda, eu não tô falando de pecado, tá bom? Não tô falando de pecado. Mas também, quando você peca, quando você erra, você tem que ser rápido em se arrepender do seu pecado, em se posicionar, né, em pedir perdão ao Senhor, se arrepender e deixar. A palavra de Deus diz, aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Mas eu falo dessa queda comum da vida, dessa queda de erros, de falhas que a gente tem na jornada. Às vezes você intenta um projeto, algo, aquilo não deu certo e a tendência das pessoas é desistirem muito rápido. Não deu certo, então deixa pra lá. Então, nós precisamos ser igual aqui na live. Caiu, volta, o negócio não quer voltar, você insiste até que a coisa aconteça, tá bom? E nessa manhã a palavra de Deus, pra mim e pra você, se encontra em Mateus 6. Eu quero ler o versículo 25 em diante, tá? Eu creio que Deus vai ministrar ao nosso coração em nome de Jesus. A palavra de Deus, Mateus 6, versículo 25, diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem ao seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E ele começa a falar aqui algo que mexe muito comigo. E, literalmente, isso aqui eu vivo todo dia. Ele diz assim, observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, que por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios dos vales. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo, nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí, esse versículo 33, ele diz, busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Senhor, fala conosco nessa manhã, enche nosso coração com a tua presença, nos leva para um lugar onde nós possamos colocar o Senhor no centro das nossas vidas. Que o Senhor não faça parte da margem, mas do centro. Senhor, que hoje o nível de prioridades possam mudar aqui. Que o Senhor possa realinhar os nossos valores na tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém, amém. Queridos, olha só. Essa palavra é uma palavra que é muito linda, é muito preciosa, é muito poderosa. Ela fala de não se preocupar. E é algo muito forte, porque é algo que é uma orientação de Deus. Não se preocupem. E o que é preocupar? É pré-se ocupar de algo. Eu me preocupo com algo que talvez ainda nem aconteceu. É uma pré-ocupação. Então, eu estou me antes ocupando de coisas que não são da minha alçada. Ou seja, eu estou pegando problemáticas que não são minhas para me preocupar, para me permanecer ocupada com coisas que eu não deveria permanecer ocupada. E quando eu estou
ocupada com aquilo que eu não deveria permanecer ocupada, eu não me ocupo daquilo que eu realmente deveria me ocupar. Nós estamos, queridos, na maioria das vezes ocupados com alguma coisa. Ou buscando algo. Em todo momento. Provavelmente nessa segunda-feira você tem algo que você está buscando, que você está pensando, que você está preocupado em resolver, em tratar, né? Nós temos uma tendência a preocupações. Tem pessoas que se preocupam com coisas que nem ainda aconteceram e talvez nem ainda vão acontecer. Mas essa palavra, ela fala de não se preocupem com a sua vida. E é muito forte isso. Porque olha só, a sensação que você dá, peraí, Deus, como que eu não vou me preocupar com a minha vida? Peraí, Senhor. Não, eu preciso me preocupar, não. E o Senhor diz, não, eu não quero que você se torne alguém preocupado com isso. Eu não quero que a sua vida seja uma vida de ocupações com aquilo que você há de comer, vestir, beber. Queridos, isso aqui é a tendência natural do mundo. E de todo mundo. A tendência é ir contrário àquilo que Deus está dizendo. Aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está ensinando, aquilo que Deus está orientando. E outra, quando você olha para uma palavra como essa, parece até loucura. Porque você pensa, Senhor, se eu não me preocupar com o que eu vou comer, beber, vestir, e aí, como que vai ser? Aí, eu vou precisar confiar em Deus. E Deus, ele me dá algo que é muito mais poderoso para que eu coloque a minha atenção. Para que eu coloque o meu coração, para que eu coloque as ansiedades, para que eu coloque nele tudo aquilo que eu realmente preciso. E ele diz assim, olha, busquem primeiro o reino de Deus. É em primeiro lugar. Queridos, essa palavra, ela define prioridades. Essa palavra, ela define o que é importante de fato para as nossas vidas. Essa palavra, ela define a respeito da nossa busca. E eu quero te fazer uma pergunta muito importante nessa manhã. Eu quero que você seja sincero na sua resposta. Em que lugar Deus está na sua vida? Presta atenção nessa pergunta. Em que lugar Deus está na sua vida? Eu não estou falando de conversa fiada. Ai, Deus está em primeiro lugar. Para de história. Eu estou falando em realidade. Em realidade de tempo, de honra, de proximidade. Em realidade de buscar o Senhor. Em realidade uma vida com Deus. Em que lugar Deus está na sua vida? Qual é o lugar que você tem reservado para Deus? No seu tempo, nas suas prioridades, no seu dinheiro, no seu esforço, na sua busca. Em que lugar Deus está na sua vida? É interessante, queridos, que se você faz essa pergunta num contexto geral, as pessoas elas sempre dizem, Deus está em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Esse é um discurso muito comum. Você vê um repórter fazer uma reportagem ali, às vezes com um jogador, com alguém, ele levanta os dedinhos pro céu e ele fala, ó, Deus em primeiro lugar. Mas na realidade de vida, Deus de fato está em primeiro lugar? No meu dia a dia, no que eu faço, no que eu falo, nas minhas atitudes, na minha postura, no meu posicionamento, Deus está nesse primeiro lugar? Eu tenho investido força, fôlego, disposição, recursos nessa busca pela presença de Deus? Ou Deus está em primeiro lugar no que eu falo e não no que eu vivo? Porque entre falar, queridos, e viver, existe um abismo gigantesco. Muitas vezes nós falamos que Deus está em primeiro lugar, mas entre viver esse Deus em primeiro lugar, abismo. Porque tudo vem antes. E se você observar, Deus vai ficando para depois, para depois, para depois. E as pessoas elas vão morrendo espiritualmente falando. Essa palavra, queridos, ela fala a respeito de realmente você ter em Deus a confiança de que Deus é um Deus provedor. Essa palavra fala de providência.
Mas para que essa providência aconteça, existe um mais. É interessante, queridos, que as promessas de Deus, elas, na maioria das vezes, estão atreladas mais se você... Existe uma parte, queridos, que nós fazemos e uma parte que Deus faz. Chega no meio desse texto, Deus diz assim: não vestirá vocês, homens de pequena fé. Queridos, a provisão na nossa vida está totalmente conectada com o nível de fé que nós temos. O nível de provisão que nós experimentamos está totalmente conectado com o nível de fé que nós temos. E o nível de fé que nós temos está totalmente conectado ao quanto da palavra nós somos expostos. A fé vem pelo ouvir. Ouvir de quê? Da palavra de Deus. Então, quanto mais eu me exponho à palavra, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu declaro a palavra, o nível de fé vai sendo gerado dentro de mim. E então eu experimento o nível de provisão de Deus. E tem pessoas, queridos, que eles querem provisão. Eles querem as mãos de Deus, mas eles não querem a presença de Deus. Eles não querem a face de Deus. Essa semana que passou, uma pessoa falou assim: pastora, como que eu faço para não ir para o inferno? Eu tô morrendo, e como que eu faço para não ir para o inferno? Eu achei muito interessante a fala, né, da pessoa. Eu tô morrendo e eu já fiz muita coisa errada. E eu falei: você se arrepende das coisas que você fez? Arrepende e deixa. Alcança misericórdia. Eu falei: Deus, queridos, quando você pede perdão para Deus, quando você se arrepende genuinamente daquilo que você fez, daquilo que você viveu dentro do pecado, Deus, ele é perdoador. Ele nos lava, ele nos limpa, ele nos restaura. Ele nos leva para um novo nível. Só que, queridos, Deus vai levar para o céu quem quer ter tempo com ele na terra. O que você quer fazer no céu se você não quer tempo com Deus na terra? Olha só, se faz sentido isso. Alguém que não quer intimidade com Deus, alguém que não quer da presença de Deus, mas eu quero ir para o céu. Faz sentido? Ó, pastor, eu não gosto da sua presença, eu não gosto da senhora, a senhora não é gente boa, eu não gosto da senhora, mas eu quero ir morar na sua casa. Não tô entendendo. Faz sentido isso? Não, não faz, queridos. Não faz sentido. Nós precisamos começar a sondar, a trabalhar, não apenas um autoconhecimento, mas o conhecimento do alto, permitir que o Espírito de Deus sonde o nosso coração. Sei onde eu caí, onde eu me perdi. Deus, o que está acontecendo? Porque às vezes, querido, nós estamos em uma busca muito grande, muito incessante. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, eu trabalho com metas, com objetivos, eu amo metas e objetivos. Eu amo conquista, eu amo ver pessoas chegarem em um estado e saírem em outro. Amo esse processo. É muito poderoso, é muito abençoador. Só que eu sei que uma pessoa pode conquistar o mundo inteiro. Mas se ela não tiver Deus na vida dela, se ela não tiver comunhão com o Senhor, se ela não tiver intimidade com Deus, se ela não tiver uma vida espiritual bem resolvida, se ela não entender que a presença é mais importante que os presentes, que a face é mais importante que as mãos, se ela não entender isso, queridos, ela vai chegar em um lugar onde ela vai sucumbir, ela vai chegar em um lugar onde ela vai se perder, ela vai chegar em um lugar onde ela vai subir montanhas erradas. Por isso que é tão importante a gente estabelecer a base. Que base é essa? Que alicerce é esse? É a presença, queridos. Sem a presença, você não faz nada. Sem a presença. Tem o louvor que diz: tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Queridos, nós podemos estar com os nossos olhos no lugar errado. E a palavra de Deus que nós lemos nessa manhã fala a respeito de uma busca. E Deus está dizendo: não é essa busca que eu quero que você faça, é essa outra busca. Não é correr atrás disso que eu quero que você faça, eu quero que você corra atrás disso. E infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas elas invertem a orientação de Deus. E elas buscam todas as outras coisas. E elas acreditam que a presença de Deus, o reino de Deus, vai ser acrescentado. Inclusive, tem pessoas que elas não vão para a presença de Deus. Elas esperam que Deus venha para elas. A palavra de Deus, queridos, ela diz: buscar-me-eis e você vai me encontrar.
mas quando você me buscar de todo o vosso coração. A palavra de Deus diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Queridos, quando o homem estava no Éden, Deus vinha todos os dias para visitar o homem. O homem falhou, pecou, e hoje nós vamos a essa presença. Nós nos achegamos a Deus, nós buscamos a presença de Deus. Nós precisamos separar tempo. Pastora, mas Deus mora dentro de mim. Mesmo Ele morando dentro de você, você precisa separar tempo para ouvir a voz do Senhor, para ser conduzido pela presença de Deus, para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, quem dera nós, se a força que é desempenhada na busca de tantas coisas fosse desempenhada na busca da presença de Deus. Essa palavra que nós lemos nessa manhã fala de confiar, fala de descansar. Essa palavra que nós lemos nessa manhã fala de total e plena confiança em um Deus que supre as nossas necessidades. Ei, minha amiga linda, que saudade de você. Eu amo sua vida. Coisa linda. Deus que supre as nossas necessidades. O Deus que diz para você, seja um observador. Queridos, essa palavra aqui para mim é real todo dia. Todo dia. Tem palavras, queridos, que nós passamos uma vida lendo e ela não é real para nós. Para mim, essa palavra é real todo dia. Eu sou uma observadora da natureza. Eu amo a natureza. Uma das minhas forças é a força da beleza. E eu amo a natureza, eu olho tudo. Olho tudo. E eu observo os pássaros, como a palavra diz, olha para os pássaros. Eles não semeiam, eles não colhem. Mas o Pai Celestial os sustenta. Olha para as flores do campo, olha. Nem o rei Salomão vestiu como elas. Deus está dizendo para mim e para você, existe um Deus que supre as nossas necessidades. Existe um Deus dos de repente. Existe um Deus que abre portas onde não tem. Existe um Deus que muda circunstâncias e situações. Existe um Deus que é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Só que, queridos, entre o suprimento de Deus, existe um processo onde ele diz assim, olha, para de se preocupar com isso, para de buscar isso, mas busca isso. E é buscar o quê? A presença. É buscar o quê? O principal. É buscar o quê? A base, o alicerce. É buscar o quê? Antes de eu buscar os presentes, eu busco a presença. E nós vemos pessoas, queridos, que estão dentro de um evangelho de uma busca. E eu não tenho problema nenhum com pedir. Eu peço, eu sou a maior pidona de todos os tempos. Eu peço, e eu peço é muito. Eu não peço coisa pouca, não. Eu peço muito. Só que esse não é o foco. Eu não tenho nada contra pedir. Não é errado pedir. A palavra fala a respeito de pedir. Fala. Só que eu preciso entender aonde que está meu coração. Aonde que está minha busca. De fato, em que lugar que Deus se encontra na minha vida. Qual é o lugar de Deus na minha vida? Esse Deus que eu falo que está em primeiro lugar. De uma forma prática, no meu dia a dia. Ele está em primeiro lugar. Eu busco o reino de Deus, a sua justiça. E eu consigo observar mais coisas vindo na minha direção. Ou eu tenho investido o processo. E eu tenho buscado todas as outras coisas. E eu espero que o reino de Deus e a sua presença seja acrescentado na minha vida. Deus define, queridos, prioridades nesse lugar. E a prioridade precisa ser a busca de Deus. A prioridade precisa ser o reino de Deus. A prioridade precisa ser a presença. E não os presentes. Olha o que Nádia falou. Depois que aprendi a priorizar ele, passei de 2 para 7 fontes de renda. Olha isso. De 2 para 7 fontes de renda. Porque, queridos, lá no lugar da presença, Deus vai te dar ideias. Deus vai te dar respostas. Deus vai te dar portas abertas. Deus vai te dar sabedoria, discernimento no espírito. Lá no lugar secreto. Lá no lugar da presença. Lá no lugar da busca. Lá no lugar da priorização do próprio Deus. Portas vão se abrir que você nunca pensou em abrir. Oportunidades vão chegar que você nunca pensou nessas oportunidades chegarem. Ó, vieram ideias, conexões e oportunidades.
eu aprendi a priorizar. E eu quero dizer para você nessa manhã, de uma forma prática, não espere ter tempo para Deus. Você não vai ter. Presta atenção nisso. Não espere ter tempo para Deus. Você não vai ter. Coloque Deus no centro da sua agenda. E depois defina as outras coisas ao redor de Deus. Não espere ter tempo para Deus, porque você não vai ter. Você vai dizer, hoje eu não tenho tempo, amanhã eu não tenho tempo. Não, eu estou muito ocupado. Você vai passar uma vida sabotando a sua vida espiritual. Não espere ter tempo. Faça o tempo acontecer. Não espere ter tempo. Construa esse tempo. Não espere ter tempo. Coloque Deus como sua prioridade. Coloque Deus no centro da sua agenda. Talvez a primeira coisa quando você acordar pela manhã seja essa busca, essa entrega, essa comunhão, essa proximidade. Queridos, eu não falo na questão de tempo. Eu acredito sim no tempo de qualidade. Mas tem pessoas que ela não vai conseguir ficar 1 hora lá. Mas comece com 10 minutos, com 15 minutos. E gradativamente vai crescendo esse tempo com Deus. Gradativamente vai ampliando esse tempo de busca. Mas eu quero desafiar você aqui nessa manhã, no nome de Jesus. Desafiar você a ir para um novo nível espiritualmente falando. Desafiar você a descansar o seu coração em Deus. Talvez você esteja aqui preocupado com muitas coisas. Talvez você esteja preocupado com o que vestir, com o que comer, com o que beber. Um monte de preocupações. E o Senhor está dizendo para você, busca primeiro o reino. Existe uma estratégia aqui, queridos. Busca primeiro a minha face, a minha presença. Busca primeiro o reino de Deus. E as demais coisas. Inclusive, ele diz, todas essas coisas, comer, beber, vestir, todas essas coisas vos serão acrescentados. E que nessa manhã, em nome de Jesus, você coloque essa palavra em prática. Que nessa manhã, em nome de Jesus, você possa descansar o seu coração no Senhor. E que no nome de Jesus, você possa verdadeiramente colocar Deus no centro da sua vida. Que você possa realinhar as suas prioridades. Que nessa manhã você coloque diante do altar do Senhor toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade. Que nessa manhã você saia daqui para contemplar os pássaros, para contemplar as flores. Que você possa ver o cuidado de Deus. Se Ele cuida do pássaro, quanto mais de você. Eu, outro dia, fui numa barraca de praia almoçar. Tem uma barraca de praia aqui que eu gosto muito de almoçar. Aí eu fui lá almoçar. E aí a gente foi pra parte de baixo, onde fica as mesas lá de frente pro mar. E aí daqui a pouco, tava um passarinho, lindo e pleno. Almoçando na barraca de praia, tava lá comendo. Tava lá passeando. E aí eu comecei a filmar o passarinho, né? E na hora, é automático. Veio a palavra de Deus, né? Olha para os pássaros. O pássaro tava lá almoçando na barraca de praia, tava passeando em Porto Seguro, dando um rolé. Aqui em Porto Seguro, nessa região, eu não sabia. É um dos lugares onde mais tem pássaros. Tem gente que vem do mundo inteiro para poder fazer observação de pássaros aqui. E realmente tem muito pássaro, muito. E eu fico observando. Olha o cuidado de Deus. Olha o zelo de Deus. Os pássaros comem, bebem. Eu tenho a piscina aqui fora, eles tomam banho de piscina. Eles têm uma vida plena. Têm uma vida de descanso em Deus. Eles confiam que amanhã eles vão comer novamente. Que amanhã eles vão ser cuidados novamente. Nós precisamos adentrar nesse lugar de confiança. Nesse lugar onde nós possamos buscar a face de Deus, a presença de Deus. E os presentes, as outras coisas, serão consequências da nossa busca. E não a função da nossa busca. Que a sua busca seja pela presença e não apenas pelos presentes. Em nome de Jesus. Olha aí, nunca colocou um tijolo na piscina. Nem sabe quanto custou a piscina.
Mas ele vem tomar água, ele vem nadar todo dia, todo dia. Rosana falando pra eu beber água. Pronto, vou beber essa bendita dessa água em nome de Jesus. Amém? Então nessa manhã, eu creio que essa palavra de Deus para nós, eu quero que você observe pássaros hoje, observe flores hoje, observe a natureza, tudo está em pleno funcionamento, em pleno cuidado de Deus. E eu quero dizer que você é mais importante que os pássaros. Você é mais importante que as flores. E Deus, Ele quer e está cuidando de você. Que você possa colocar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. E que todas essas coisas sejam acrescentadas na sua vida no nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós queremos te agradecer por esse momento, por essa oportunidade, pela tua palavra de vida que tem sido ministrada aos nossos corações. Que o Senhor, Pai, possa fazer ampliar, ó Deus, a nossa mentalidade, que verdadeiramente nós possamos colocar em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, que nós possamos mergulhar nesse lugar da presença, de intimidade com o Senhor, e que nós possamos desfrutar, Pai, de todas as outras coisas, mas que em primeiro lugar esteja a tua presença e o teu reino. Oramos nessa manhã por alinhamento de prioridades, e que o Senhor possa nos conduzir a esse alinhamento, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém, e amém. Olha só. Nádia, falei, tomei hoje um banho de chuva em pleno verão. Eita glória. Amém, amém, amém. Gente, só quero lembrar pra vocês. Eita! Olha só, aniversário da minha transfiguradíssima. Oremos por você, claro, né? Em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela vida de Nádia. Clamamos ao Pai que nesse dia ela possa experimentar os teus de repente. Ó Deus, que o Senhor faça ampliar os territórios da tua filha, que ela cresça, amplie em sabedoria, em graça, em discernimento do teu Espírito, que seja derramado sobre ela dons do teu Espírito Santo. Ativa, Senhor, a tua filha, ó Deus, nos ministérios que o Senhor a quer usar. Manifesta o teu reino sobre a vida dela. Senhor, que fontes de renda venham sobre ela. Pai, que ela possa crescer, ampliar, prosperar, que muitos testemunhos sejam realizados através da sua filha, Pai. Que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Abre portas onde não tem. Senhor, toma em tuas mãos a casa, Senhor, a família, o filho, a filha. Senhor, que haja o governo do Senhor sobre a vida dela. Nós te louvamos pela vida de Nádia nessa manhã. Te louvamos, ó Deus, por mais um ano de vida, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nádia, ó, parabéns, minha lindona. Que Deus abençoe infinitamente mais sua vida. Que Deus faça ampliar e prosperar os seus territórios. E que o nome de Jesus seja glorificado, viu? Isso é um presente de Deus na nossa vida e na vida de muitas e muitas e muitas pessoas, viu? Gratidão por existir e tamo junto aí nessa jornada. Quero lembrar para vocês que no dia 1º de janeiro nós vamos estar com o nosso projeto 12 dias de clamor para 12 meses de favor, tá bom? Então vai ser um tempo muito, muito precioso. Aline aí, ó, glória a Deus. Gente, na sexta-feira eu passei muito mal. Eu não tive condição nem de avisar que eu não estaria no aulão de sabedoria, mas eu passei muito mal mesmo, eu fiquei ruim. E fiquei aí na sexta, no sábado e no domingo e cuidando, né, pra ver. Inclusive tava com suspeita do tal do Covid, mas não é, graças a Deus, era só uma gripe mega hiper que tava forte o negócio. Mas crendo na cura e na restauração, né? E muita gente perguntou aí o que tinha acontecido. E eu já, claro, pedi oração. Tá bom? Print, Dona Claudinha Viveiros. Cadê? Desativar comentários. Print, alegria, vitória. Bora, X. E hoje você põe meu print lá com os passarinhos e com as flores. Tá bom? Então, gente, beijo no coração de vocês. Amanhã a gente se vê no nosso devocional, no nome de Jesus. Já orem por mim. Hoje tem uma sessão muito estratégica dentro da mentoria. Ela é muito, muito específica. E orem por minha vida, pela minha família, para que Deus nos sustente, nos conduza, nos direcione e que o nome dele seja glorificado, né? E saúde, 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 porque sem saúde a gente não faz nada. Sem saúde não tem como, né? Então, em nome de Jesus, é isso que nós precisamos aí. Em nome de Jesus, ó. Beijo no coração de vocês, tamo junto. Um abraço bem apertado. Embora amanhã a gente se vê.